Sem vencer a 6 jogos, a Ponte Preta encara o Náutico pelo último compromisso do ano. Na tentativa de terminar o campeonato de bem com a torcida, a Macaca vai até Recife para enfrentar o ex-clube de Hélio dos Anjos. Muitos veem esse jogo como, não tá valendo de nada, é um jogo que não tá valendo de forma alguma, mas eu acho que isso para mim, falando pessoalmente, acho que é um jogo muito importante para mim, porque sei que tem muitas pessoas vendo esse jogo, sei que não está valendo classificação, não está valendo título, não está valendo rebaixamento, mas é um jogo importante e é bom terminar um ano com a vitória. Formado na base do Corinthians, Igor Formiga chegou à Macaca por empréstimo para a disputa pela Série B e logo se firmou na equipe titular. Eu acho que essa temporada para mim foi muito importante, foi um ano de aprendizado, foi o ano que eu mais joguei, né? Isso foi muito interessante para mim, para minha família, essas oportunidades que eu tive, essa titularidade. Estou muito feliz, acredito que aprendi bastante, vou aprender cada vez mais. E agora é seguir, no próximo ano a gente conquistar coisas maiores. Para essa partida, Hélio dos Anjos deve rodar o elenco e entrar com uma equipe alternativa, já avisando testar novos jogadores para a disputa da Série A2 de 2023. Também acho que o campeonato A2 é muito difícil, muito complicado. A gente está com esse pensamento de começar um ano muito bem, muito focado, para a gente conseguir esse título e sair com acesso. Para o duelo de hoje, Hélio dos Anjos vai ter o retorno de 5 atletas que estavam suspensos contra o Criciúma. São eles: Matheus Silva, Norberto, Arthur, Leonaldi e Echaporã. Porém, só Matheus Silva e Leonaldi devem estar entre os titulares. As principais novidades na escalação devem ser os garotos Pedrão, no gol, que vai fazer a sua estreia como profissional, e Vitinho, que estreou na última rodada, mas dessa vez deve entrar entre os titulares. Assim, uma provável Ponte Preta vem com Pedrão no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Jean Carlos ou Bernardo na zaga, Amaral, Leonaldi, Alisson e Vitinho no meio-campo, enquanto Fecim e Luca devem formar a dupla de ataque. A partida entre Ponte Preta e Náutico está marcada para as 9h30 da noite no Estádio dos Aflitos. O Dado Cavalcante, técnico do Náutico, fala conosco a respeito deste jogo. Vamos ouvi-lo. A minha expectativa é que a gente, mesmo com o time completamente mexido, mesmo com ausências significativas de jogadores que vinham jogando, nós vamos para campo buscar um equilíbrio, né? E estamos indo para campo com jogadores que estão se predispondo a colocar a cara nesse momento e, óbvio, vai existir protesto por parte da torcida em relação aos jogadores, mas infelizmente os jogadores que vão entrar em campo dessa vez não são os grandes responsáveis, né? Então, para quem estiver em campo, que talvez pense nisso, e dê uma tréguazinha para alguns moleques aí que merecem. Com o contrato renovado, o técnico Dado Cavalcante vai escalar um time bastante modificado em relação ao que atuou a maior parte da competição. Isso porque vários atletas pediram para deixar o clube antes do final do campeonato. Assim, o treinador dará oportunidade a alguns jogadores das categorias de base do Timbu. Ao todo, 4 jovens iniciarão o confronto como titulares em todos os setores da equipe, com o goleiro Bruno Lopes e o lateral Tássio na defesa, o meia Júnior Paraíba na armação e o atacante Júlio. Assim, o provável Náutico para enfrentar a Ponte Preta vem com Bruno Lopes no gol, Tássio, Anilson, João Paulo e Pedro Vitor na zaga, Djavan, Ralf, Jobson e Lucas Paraíba no meio, enquanto que Júlio e Júlio Vitor devem ser a dupla de ataque. Vamos analisar aí qual é a expectativa para este jogo. O cumprimento de tabela é a última partida da Macaca na Série B. Depois a Ponte só volta a jogar lá no dia 15, quando começa o Campeonato Paulista da Série A2. Começa com você, CH. Eu acho que é uma oportunidade para esses que estão recebendo oportunidade de mostrar seu trabalho, seu serviço. A Ponte, por exemplo, vai ter o Vitinho como titular.
poxa, não interessa que não vale nada. Tem o profissionalismo, tem a seriedade, tem a tradição do clube, tem o campeonato que não acabou. Eu sei que tudo isso é meio utópico, né? Eu ficar aqui pregando que vai ser um jogo competitivo, mas é um jogo de oportunidades para todos. Veja, o Dado acabou de falar aí. Já vários jogadores pediram para ir embora do Náutico. O Náutico vai trazer muita gente que pouco jogou no campeonato. E a Ponte pode fazer o mesmo, dar ritmo para aqueles que não jogaram tanto. Eu acho que tem que jogar pela dignidade, pela seriedade, pelo profissionalismo e pela oportunidade. Eu espero hoje à noite assistir um jogo pelo menos aonde os dois times busquem a vitória, busquem o profissionalismo e respeitem ambas as camisas, né? Tanto do Náutico como da Ponte Preta. E para você, Tigrão, você trabalha com qual expectativa para o jogo de hoje, 21h30? A xepa da feira. Fim de feira total, é importante ver algumas caras novas. Eu acho que a única, além evidentemente do respeito pela camisa e pelos torcedores, né? Mas é difícil você incutir na cabeça dos caras dos dois lados. O Náutico já caiu, a Ponte, graças a Deus, já está com a vida dela de permanência para B do ano que vem resolvida. Então, é difícil, por maior que seja a seriedade, você vê, pega avião, vai lá, fica no hotel, concentra, aí o jogo é 9h30 da noite, vai chegar no hotel 1h da manhã. Oi, aí, moçada? É complicado, mas os caras ganham para isso, é verdade, mas é uma competição. Por isso que eu sou sempre contra esse sistema de ponto corrido que define muitas coisas importantes antes demais. Antes demais. Você vê, o campeonato da Série A já acabou, já sabemos quem vai para a Libertadores, né? Já sabemos quem caiu. E na Série B é a mesma coisa. Mesma coisa. Tem essa emoção aí final reservada para o domingo no duelo entre... Aliás, são dois duelos, né? O CRB e Bahia e Ituano e Vasco. Fora isso, se presta esse tipo de jogo exatamente para começar a fazer avaliações, ao invés de ser um amistoso com todas as letras, é um amistoso oficial, com contagem de pontos, com transmissão, né, pelos canais de televisão, pelas rádios. Essa é a diferença. Então vale para isso. E eu acho que a Ponte deveria, pelo menos nesse último jogo, já que largou de mão mesmo, nos últimos 21 pontos, ganhou 4 em 21. Essa é a conta que a gente tem que fazer depois do jogo contra o Londrina. Foram 7 jogos e a Ponte conquistou 4 empates, não ganhou mais nenhum. Então, nesse, pelo menos, que é a despedida, é a saída, eu acho que o jogo é bom para esse tipo de coisa. Ver os meninos, ver alguns jogadores que ainda estão aí com uma indefinição, se serão aproveitados ou não. Essa é a validade. E, claro, respeito, né? Respeito, sobretudo, pelo torcedor. Não fazer, por exemplo, o que o Náutico fez quando foi jogar contra o Novo Horizontino, né? Um jogo que estava valendo para todo mundo, para o Náutico não, mas o Novo Horizontino brigando para permanecer, outras equipes envolvidas na briga de permanência com o próprio Novo Horizontino, e aí o Náutico vai lá numa sexta-noite também, ou sábado, né? Sexta-noite, foi lá no Jorge Ismael de Biase. Tomaram muita garapa, que ali é muita plantação de cana, pega 6. Tomou de 6 o Náutico. Não existe desnível nesse campeonato para um time fazer 6 no outro. Especialmente um time que está brigando para não cair também, como é o caso do Novo Horizontino, que estava nessa situação, brigando por um único objetivo, permanência, ameaçado. Como é que um time que está brigando para não cair faz 6 no outro? Então, faltou alguma coisa, uma dedicação a mais e tal. É isso que a gente espera que não aconteça de nenhum dos lados. Tenho certeza absoluta que do lado da Ponte não vai acontecer. E do lado do Náutico a gente espera que não também, que teremos um jogo legal, um jogo de gols, sim, sem violência, mas importantíssimo, para ver como é que alguns garotos que vão para o jogo aí sentem a camisa no time de cima, como é que eles se comportam, como é que é a parte emocional deles, como é que é a desenvoltura. Isso é importante. Eu acho que vale a pena, é um jogo legal para a gente ver, para junto com a comissão técnica, junto com o torcedor da Ponte, começarmos também a formar aí um juízo de valores a respeito de umas caras novas que podem
podem, não é certeza, mas podem render frutos importantes para a Macaca num breve futuro. E a reportagem já colocou ali sobre o Vitinho, o CH também chamou a atenção, esse menino que teve a sua primeira oportunidade num pedaço do jogo contra o Criciúma. Mas também vamos dar uma observada no Pedrão. Pedrão, goleiro de 24 anos, está no Majestoso desde 2018. Nesse período ele foi emprestado para o 15 de Jaú, Inter de Limeira, Atlético, aquele time mineiro lá, da onde veio o Alisson, e o Aimoré. A Aimoré também é de Minas. Atuou 2 vezes pelo Sub-23 da Macaca no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Chegou a aparecer no banco de reserva dos profissionais. E agora, portanto, vamos observá-lo, teremos a oportunidade de observá-lo nesta partida de hoje. Vale ressaltar... O nome é Pedrão. Vale ressaltar também que provavelmente o Jean Carlos vai jogar de novo. Igor Formiga na direita e Giancarlo na esquerda. Não é tão novo assim, não é novidade, a gente já viu muitas vezes, mas mais uma vez o Giancarlo vai receber provavelmente uma oportunidade hoje. Há 2 campeonatos atrás, né? 2, não foi 2021, foi 2020. A Ponte foi fazer um jogo final assim, terminando, fechando o campeonato, com o Figueirense lá em Floripa, né? E aí, poxa, o Moisés, que depois vingou em 2021, fez uma grande temporada, mas o Moisés estava com 1,5 pé fora da canoa. Já estava pegando o ticket para subir na van, que ia levar um monte de cara embora. O que aconteceu? Nesse jogo contra o Figueirense, que não valia nada, o Moisés marcou 3 gols, inclusive um deles foi um golaço, uma pintura. Parece que aquilo deu uma confiança no jogador e todo mundo passou a olhar o Moisés de um jeito diferente, com um pouco mais de boa vontade, inclusive nós aqui. E aí começou o Paulista, né, que terminou o Brasileiro, começou o Paulista, e o Moisés começou a arrebentar com a boca do burro. Às vezes acontece também. E esse tipo de jogo é propício e muito importante para esse tipo de coisa.